Um idoso com 3 milhões na conta, 3, desapareceu de forma misteriosa. Na época, nos chamou a atenção também, porque o carro, um carro de luxo, sinais de arrombamento, sangue para tudo quanto é lado, e aí notícias nenhuma. Sim, a chance de que efetivamente o homem não tivesse sido morto eram muito pequenas. Agora, o seu Ivo... Bom, não vou antecipar. Veja a reportagem. Ivo Miller já está desaparecido há 1 ano e 3 meses. Ao longo das investigações, algumas linhas foram analisadas. Dezenas de pessoas foram ouvidas na delegacia de furtos e roubos de Curitiba. E agora, as peças começam a se encaixar. Mesmo com mais idade, o Ivo morava sozinho nessa casa aqui no bairro Parolim, em Curitiba. Ele foi dado como desaparecido no dia 14 de março do ano passado. Isso porque a última vez que ele deu notícias foi 2 dias antes, no dia 12, quando conversava com um sobrinho por um aplicativo de mensagens. Esse sobrinho estranhou que nos outros dias ele não deu mais notícias e veio até aqui junto com a polícia. O carro do Ivo ainda estava aqui do lado de fora. Na porta do passageiro, marcas de sangue. Quando os policiais foram entrar na residência, a porta tinha marcas de arrombamento. E lá dentro, tudo bagunçado, tudo revirado e também com marcas de sangue. A polícia acredita que lá dentro o Ivo foi espancado e pode ter sido morto. O corpo foi levado daqui. E a motivação para esse desaparecimento seria o dinheiro do Ivo, uma conta bancária com um valor milionário. E ao que tudo indica, as pessoas que tiraram ele de casa não colocaram a mão no dinheiro. Eles mataram ele porque ele disse que ele não ia se entregar. Ele lutou muito. Tenho certeza que ele lutou muito, muito. Tive um pesadelo e eu estou pagando luto para ele e o cemitério. E eu estava esperando mais o caixão e a pessoa não chegou. Ele não vai chegar. Nas perícias feitas na casa, a constatação de que o sangue era mesmo do Ivo. E a partir daí, a polícia começou a trabalhar com a possibilidade de que ele já estava morto. Além disso, o dinheiro na conta sempre foi a principal linha de investigação sobre o desaparecimento. Mas não se sabia até então quem seriam as pessoas interessadas nele. A família de Ivo foi ouvida, inclusive os filhos, que não tinham tanto contato assim com ele e a ex-mulher. Depois do desaparecimento, houve uma pequena movimentação na conta de Ivo, mas para a polícia já não era ele. Tinha 3 movimentações no dia 16, totalizava os 3 uns R$300 mais ou menos. Aí teve 3 saques também, 2 de R$600 e um de R$300. Ivo, quando falava com a família, não se mostrava com medo de alguma coisa. Até por isso morava sozinho. A vida, nem tão pacata, mas sossegada, atraiu olhares de algumas pessoas. Até porque ele chegou a emprestar dinheiro para algumas delas. A polícia já descarta a chance dele estar vivo. E agora o caso pode ter, enfim, um desfecho. Deixa eu conversar com o Bitar. Bitar, 1 ano e 3 meses. Seu Ivo não está vivo. Dificilmente, né, Paulo Gomes? Até porque a polícia acredita que não só espancaram ele, sufocaram ele dentro de casa, inclusive morreu por conta disso, como também a polícia acredita que essas pessoas que fizeram isso com o Ivo também colocaram fogo no corpo dele. Então agora a polícia trabalha para saber onde está o corpo ou os restos mortais do Ivo, para de fato, pelo menos, já concluir de vez essa investigação. Até porque a polícia hoje fez uma operação e prendeu essas 3 pessoas. Entre elas, um policial militar, Paulo Gomes, que pegou muito dinheiro do seu Ivo e não tinha mais como pagar. Vamos acompanhar na reportagem. O homem que chega na viatura branca descaracterizada é um policial militar a serviço do crime. Ele foi preso nesta manhã. O soldado Adalto Estevam da Costa até ontem trabalhou no BPTran. Recebia bruto do Estado, segundo o portal da Transparência, pouco mais de R$ 6.400. Só que ele queria mais. Adalto, segundo a polícia, articulou o sequestro e a morte do idoso Ivo Miller. O policial militar era vizinho
e era, no mínimo, conhecido, não chegava a ser amigo íntimo, mas era conhecido, frequentou a residência, inclusive, do seu Ivo. O senhor sabe qual que foi a participação dele, delegado, no crime? Já está claro isso? Há indícios de que ele teria sido, inclusive, o autor intelectual do crime. E há indícios também de que ele participou efetivamente, pelo menos, da ocultação do cadáver. Ivo Miller desapareceu há mais de um ano. Seu corpo nunca foi encontrado. Seu Ivo confiou no policial militar Adalto Estevam. O soldado era vizinho da vítima. O PM fazia pequenos serviços para o aposentado e descobriu que o idoso tinha mais de 2 milhões de reais na conta. O policial militar cresceu o olho e resolveu matar o aposentado para pegar o dinheiro. Além dos quase 2 milhões de reais que a vítima tinha no banco, Adalto, o policial militar, também estava de olho nas notas promissórias. Segundo investigação, o policial militar teria emprestado dinheiro da vítima. Sem ter como saldar esta dívida, ele planejou o assassinato. Eles queriam furtar, subtrair notas promissórias que estariam na residência da vítima, avaliadas em torno de 800 mil reais. Eles não conseguiram localizar essas notas promissórias, que foram localizadas na sequência por policiais da DHPP. O policial militar não agiu sozinho. Adalto Estevam se articulou com outro bandido perigoso, Carlos Eduardo Ferreira. Esse homem da foto era o braço direito do PM Adalto Estevam. Foi ele quem ajudou a sequestrar e matar seu Ivo. Hoje, Carlos Eduardo está preso. O mandado de prisão foi cumprido no presídio. Isso porque Carlos Eduardo, após matar Ivo, cometeu um outro crime bárbaro. Ele matou o tio para roubar o dinheiro da venda de um carro. A prisão do soldado foi acompanhada pela corregedoria da PM. Adalto não ofereceu resistência. Teve a arma apreendida na operação desta quinta-feira. Adalto não foi algemado. Chegou na delegacia escoltado e tentou esconder o rosto. Quem vê ele chegando assim não imagina o sofrimento que causou numa família. A ideia do soldado da Polícia Militar era sequestrar a vítima por pelo menos 15 dias. Tempo que ele achava suficiente para realizar as transferências bancárias, zerar a conta da vítima. Só que no primeiro dia no cativeiro, seu Ivo foi torturado, espancado e morto. Segundo informações, ele teria tentado o mínimo de reação e acabou morto por espancamento. O corpo do seu Ivo nunca foi encontrado. Alguns dias após o sumiço da vítima, o vizinho militar foi ouvido pela polícia e um detalhe chamou a atenção. Ele estava com os braços queimados, o que faz a polícia acreditar que seu Ivo foi queimado por Adalto e Carlos Eduardo. Na primeira vez que ele foi ouvido na delegacia, ele apresentava um ferimento por queimadura grave no antebraço e na mão. A gente acredita que tenha sido no momento em que eles tentaram colocar fogo no corpo da vítima. Além do policial militar e Carlos Eduardo, a polícia prendeu este outro rapaz. Ele não participou efetivamente do crime. Segundo a polícia, foi ele quem sumiu com os pertences da vítima a mando do PM. Ele chegou algemado e deve ficar preso. Porém, não deve ser responsabilizado pelo latrocínio. Isso a gente vai tentar aprofundar melhor se eles tinham um envolvimento também com seu Ivo. Mas o fato é que o policial militar, sim, além de vizinho, ele tinha um relacionamento de, no mínimo, coleguismo com o seu Ivo. Para fechar a investigação, falta achar o corpo do idoso. O soldado Adalto, além desse crime, apresentou pequenos problemas na polícia. Respondia a processos disciplinares. Passou pelo 13º Batalhão até ser transferido para o BPTran. Foi instaurado um processo para sua exclusão. Agora o policial militar, que jurou dar a vida para combater o crime, vai ter que dividir espaços com bandidos que ajudou a prendê-los. Paulo Gomes, o Adalto ele emprestava muito dinheiro do seu Ivo, notas promissórias de aproximadamente 800 mil reais, ou seja, um valor muito próximo do que o Ivo teria emprestado para ele e que ele já não tinha mais como pagar. Só que ele ficou sabendo que o Ivo tinha ainda 2 milhões de reais na conta, cresceu o olho e queria esse dinheiro de toda forma. Os dois eram vizinhos, eram colegas, eram amigos. Ivo tinha confiança nele tanto para emprestar todo esse valor e agora o Adalto está preso, o principal suspeito aí que deve responder pelo crime, pelo latrocínio e ainda ocultação de cadáver. Grande possibilidade que o corpo do Ivo realmente tenha sido queimado. Resta saber onde isso aconteceu, Paulo Gomes.
Vitar, mas é o seguinte, eu observei, tinha uma Mercedes na garagem, um carro caro, mas a casa do seu Ivo não era uma mansão, né? A gente vê pelos móveis também não era assim de gente rica, não. E aí, eu não entendi direito, você empresta 800 mil reais para uma pessoa na base da nota promissória e ele cobrava juros, era agiotagem ou não? Possivelmente, né, Paulo Gomes? Esse era inclusive uma das linhas de investigações que algumas pessoas que emprestavam dinheiro do Ivo queriam a morte dele porque não tinham como pagar. Mas existe sim essa possibilidade que o Ivo trabalhava emprestando dinheiro com agiotagem mesmo, ia cobrando. O Adalto não tinha mais como pagar porque ele emprestou muitas vezes dinheiro, falava, não, eu te pago depois, e o Ivo foi emprestando. Chegou uma hora que o Ivo falou, não, você tem que me pagar o que você está me devendo. E aí o Adalto ficou sabendo que ele ainda tinha muito mais dinheiro, cresceu o olho e queria toda essa grana que tinha na conta. Mas ele não conseguiu movimentar muito essa conta, conseguiu fazer alguns saques pequenos. Acredito eu que esses valores até para pagar esses outros rapazes aí que ficaram responsáveis por sumir com as coisas do Ivo. E aí as investigações levaram até esse policial militar. Até ontem estava no BPTran, hoje está em cana, Paulo Gomes. Obrigado. Independente, obviamente, se o Ivo fazia agiotagem ou não, né? Esse não é o forte da questão. O forte da questão é que ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Agora, realmente, eu vou dizer um negócio para vocês, com toda a experiência que eu tenho. Sabe quando eu emprestaria 800 mil reais para uma pessoa na base da nota promissória? Nunca! Nunca! Para quem que eu emprestaria? Para minhas irmãs, que realmente nós temos uma relação muito forte, os irmãos. Para minhas irmãs não ia ter nem nota promissória, não é? Sinceramente, agora,